Olha só, outro partido que promoveu sua convenção nesta quinta foi o MDB, que confirmou a candidatura de Henrique Meirelles. O seu nome foi aprovado por 85% dos dirigentes da legenda. O senador Renan Calheiros tentou impor uma derrota ao ex-ministro da Fazenda, mas não conseguiu. O encontro que oficializou a candidatura de Meirelles reuniu lideranças tradicionais do MDB, entre as quais o presidente Michel Temer e o ex-presidente José Sarney. Em seu discurso, Temer chegou a chamar os adversários de Meirelles de pobres coitados e pigmeus políticos. Vale destacar que o ex-ministro vai pagar a campanha do seu próprio bolso e estaria disposto a gastar até 70 milhões de reais, o teto estabelecido pela lei eleitoral. A missão dele será dura, né, Marcelo Madureira? Estacionado aí com apenas 1% nas pesquisas, Meirelles não fechou aliança com nenhum outro partido e cogita lançar uma chapa puro sangue. Como prefere que a sua vice seja uma mulher, a gente está falando desse tema aqui, a mais cotada hoje é a senadora Marta Suplicy. Eu começo com você, então. Aliás, quem nos acompanha, né, por imagens aqui pelo YouTube, vê as fotos, né, da convenção lá hoje em Brasília, né? E eu começo esse tema com você, o Marcelo Madureira. O que você acha da fala do presidente e dessas fotos aí que ilustram a convenção de hoje? Não, pois é, o Henrique Meirelles vai abrir o bolso e soltar a franga, né? Tem uma foto aqui que saiu nas redes sociais, que é uma coisa eu nunca vi. O Henrique Meirelles cercado aqui por seus valetes, né? Por seus, como é que eu vou chamar, né? Parece a filha do Roberto Jefferson. Uma alegria só, rapaz. Vai abrir o bolso para 70 milhões da campanha. Essa convenção do MDB, essa foi uma coisa histórica. Essa foi uma coisa inacreditável. É a convenção dos 2%, né? Onde o presidente Temer, extremamente popular, né, com a popularidade lá em cima, na estratosfera, lança um candidato também que é um homem do povo e para o povo e pelo povo, né, o Henrique Meirelles, que inclusive, né, colocou o Brasil numa situação privilegiada da economia, e ele foi sufragado, é uma coisa inacreditável. O Renan Calheiros foi derrotado. Eu quero entender ainda o significado dessa derrota do Renan Calheiros. Isso tem um significado maior, sistêmico, né? É muito importante essa derrota do Renan Calheiros no âmbito do partido, né? E de que forma o presidente Michel Temer, né, conseguiu manobrar para manter essa candidatura de Henrique Meirelles. Tem muita coisa aí por trás desse angu aí, porque inclusive interessa muito ao Geraldo Alckmin essa candidatura do Henrique Meirelles, né? Porque é óbvio que o Henrique Meirelles vai apanhar mais que boi ladrão. Nessa, todo mundo vai dar paulada nele. É por causa do Michel Temer, é por causa da situação econômica que o Brasil está. É incrível esse negócio. E o cara ainda está disposto para pagar 70 milhões para apanhar e chegar lá na rabeira, na lanterninha das eleições. Podem apostar no que eu estou dizendo. E agora ele está bem feliz mesmo na foto, né, Vera? E ele realiza um sonho, linda, né? Tá linda. Ele sempre quis ser candidato, de fato, né? Isso é inegável, né? Ele realmente realizou esse sonho, Patrick. O Henrique Meirelles tem esse desejo de disputar a presidência da República desde que fez a sua primeira incursão na política. E foi quando se candidatou a deputado federal por Goiás pelo PSDB na eleição de 2002. Ele foi eleito na ocasião, foi o mais votado, mas renunciou ao mandato para ser presidente do Banco Central sob Lula. Ele ensaiou essa candidatura presidencial em outras ocasiões, mas teve seu desejo tolhido pelo partido em que estava na época, que é o PSD do Gilberto Kassab. Lá no PSD as coisas são diferentes e acontecem segundo o calendário kassabiano. No MDB, ele foi beneficiado por alguns fatores que, na verdade, independem dele. Ele foi beneficiado por essa circunstância em que o PSDB, já construindo uma aliança maior, podia prescindir do poupudo tempo de TV do MDB. Prescindir desse tempo de TV porque já tem e porque ele traria consigo o efeito colateral de trazer o Michel Temer para o palanque.
Então ficou na inusitada situação de que um dos partidos com maior estrutura no país e maior tempo de TV foi uma noiva não cortejada. Ficou na janela e ninguém ofereceu noivado ao MDB. Então o Meirelles se beneficiou disso. E se beneficia dessa circunstância de ser multimilionário. Ele vai financiar a própria campanha e deixou o Partido Livre para usar os recursos que são mais escassos em outras candidaturas. E isso explica o seu sucesso eleitoral. E por que o Renan Calheiros escolheu uma tremenda derrota? Ele vai deixar o dinheiro lá e não está descartada a possibilidade de ele ajudar a financiar algumas candidaturas do próprio MDB também. Então, podemos dizer, sem ser pejorativos, sendo literais, que de certa maneira o Henrique Meirelles pagou por essa candidatura. Ela tem isso de bom para o Alckmin, porque tira de si a necessidade de estar atrelado ao Temer, mas pode ser um perigo lá na frente. Porque se ele conseguir 2 ou 3 pontos percentuais... Que é o Meirelles aqui, o Álvaro Dias ali... 2 ou 3 ali. O Amoedo 2 ou 3 ali, podem ser os 6, 7, 8 que faltem para ele ir ao segundo turno. Numa eleição que está muito pulverizada e que a gente tem visto pelo alto índice de não voto, etc., que para ir ao segundo turno você pode precisar de algo tipo 20%. Então, a gente ainda também não pode cravar com certeza, estará errando ao analisar com certeza que se isso é bom para o Alckmin, pelo fato de que esses votinhos podem lhe faltar lá na frente. Então, vamos analisar, vamos ver. Ele tem uma estrutura de campanha rica, tem marqueteiros estrelados, ele tem o Chico Mendes, que já fez campanha na Venezuela contra o Chaves. Ele tem o Paulo Vasconcelos, que fez a campanha do Aécio Neves em 2014. Ele tem um time de assessores de imprensa que já liderou redações Brasil afora, então ele tem estrutura. Se isso vai se reverter em votos, eu acho muito difícil. Esse peso do Temer é um peso muito grande. Ele estava ali feliz, fez bravata contra os adversários porque estava falando para os seus, né? Dentro do partido. O seu grupo comanda o PMDB. Isso também explica a vitória do Meirelles. O presidente do MDB é o Romero Jucá. Romero Jucá não entra em nada para perder. O Renan pode ser muito bravateiro, muito garganta, mas quem é profissional ali de arregimentação de votos se chama Romero Jucá, não se chama Renan Calheiros. Então, isso não significa necessariamente que o Renan vá ter má fortuna em Alagoas, na eleição de Alagoas. São coisas de naturezas muito diversas. Ô, Carlos Andreas, o que você acha, hein? Alguma possibilidade de ele alavancar em mais que 2%, 3% o Meirelles? E como é que você viu aí e acompanhou o lançamento aí da sua candidatura? Nós não estaríamos aqui tratando hoje do Henrique Meirelles candidato a presidente da República se ele fosse pobre. Esse é um fundamento da discussão. Se ele fosse pobre, nós não teríamos essa opção. Então, portanto, trata-se do mais gordo boi de piranha da história eleitoral brasileira. Ele é boi de piranha internamente no PMDB porque serve como cavalo, né, como boi de piranha, para a disputa interna de poder e para a manifestação de poder do grupo do Romero Jucá sobre o grupo do Renan Calheiros, para mostrar publicamente a força desse grupo dentro do partido. A vitória do Renan Calheiros, a vitória do Henrique Meirelles na convenção é extraordinária. E a vitória do Romero Jucá não são votos no Henrique Meirelles. Então, primeiro boi de piranha a que ele se serviu para manifestar força dentro do partido, para mostrar quem manda, quem tem o poder. Isso internamente. Do ponto de vista externo, é difícil não entender essa candidatura do Meirelles como um boi de piranha a serviço do Geraldo Alckmin. Não que tenha sido combinado assim, mas essa candidatura, no pior cenário para o Alckmin, divide a transferência de impopularidade do Michel Temer, que está associada de qualquer maneira ao Geraldo Alckmin. Mas a presença do Meirelles vem para dividir um pouco isso, ou para atenuar um pouco isso, ou para filtrar um pouco isso. Aí a gente entra na outra questão que a Vera apresentou aqui. Conceitualmente, está tudo muito bonito, tudo muito bem desenhado. Mas esses votos do Meirelles, ainda que sejam 2%, podem fazer falta lá na frente. Aí
me parece que o cálculo do PSDB seja de que, formado o blocão e apostando num crescimento impulsionado pela estrutura que ele tem, lá na frente, numa curva ascendente do Geraldo Alckmin, o Henrique Meirelles seja vítima do voto útil transferido para o Alckmin na reta final. Isso eu acho que pode acontecer com o Henrique Meirelles, com o Amoedo em menor escala e, sem dúvida nenhuma, com o Álvaro Dias. Se o Alckmin crescer como se projeta, e como a análise que eu faço projeta, lá na frente ele vai ser beneficiado pelo voto útil dessa turma aí. Bom, vamos adiante, vamos Posso falar... só dar uma notícia antes, Patrick, que não está na nossa pauta? O Aécio Neves anunciou que vai disputar a eleição para deputado federal em Minas e não a reeleição ao Senado. A gente já falou disso algumas vezes aqui, já escrevi sobre isso, que uma das condições para o Antônio Anastasia entrar na disputa que ele não queria entrar era que o Aécio não disputasse a eleição majoritária. Portanto, ele ficaria com essas vagas ao Senado para negociar. Mas as pesquisas que o mostraram em segundo lugar tinham feito ele se coçar e querer uma candidatura. Eu acredito que deva ter havido ali alguma ação do Anastasia para dizer, olha, o combinado não é esse, tá na hora de você dizer que não é candidato, porque isso está dificultando a minha vida aqui. E agora, então, o Aécio anuncia que não será candidato. Não, mas acho que é importante ouvi-los, os nossos amigos. O que você achou dessa notícia? Fala, Andreasa. Pro arranjo do Anastasia faz todo sentido, tá? Para o Aécio Neves, individualmente, é um equívoco político. Pensando exclusivamente nele, ele deveria lutar pela posição da vaga de concorrer ao Senado. Inclusive para replicar a disputa com a Dilma Rousseff, reproduzir 2014, defender a sua posição. Se ele quer defender a própria inocência, como diz, o melhor lugar é de onde está, do Senado da República. Assumir assim publicamente a fraqueza eleitoral, reflexo de uma fraqueza política, se rebaixando a uma disputa, tudo bem, está eleito, para a Câmara, em certo sentido, o fim, muitos vão dizer que o fim já tinha vindo, mas me parece a oficialização do fim da carreira política, pelo menos em escala nacional, do Aécio Neves. O que você pensa, Amador? Eu acho que foi recurso estratégico, né? Eu acredito que o Aécio Neves avaliou que, evidentemente, ele tem muito mais chances de se eleger deputado federal. Eu acho que ele disputar com a Dilma é o sujo contra o roto, né? E o feio e o rasgado. Né? Os dois são dois derrotados na política, na minha opinião. Não tem moral, não tem seria muita cara dura. A Dilma realmente, por toperice, por estupidez, é que insiste nessa candidatura. Não, entendeu? Eu acho, para mim, enquanto eleitor, Aécio Neves, Dilma Rousseff e que tais não existem mais no panorama político, né? Estão lá, né, em vida vegetativa. Tomara que não se eleja como deputado federal. Vai. Eu acho que o cálculo dele é de quem tem medo, né? Claro, porque ele está circunstancialmente, a meu ver, na frente nas pesquisas. Eu não acredito que o eleitorado mineiro lá na frente fosse sufragar justamente os dois. Porque eu escrevi até sobre isso, pegando emprestada uma expressão da jornalista Carol Pires, que é colunista do New York Times em espanhol, que é uma espécie de ano da marmota de 2014, né? Reeditar essa eleição entre os dois depois de tudo que o Brasil viveu. Eu acho que uma eleição para o Senado com 2 vagas, a chance de alguém vir por fora, alguém novo, é grande em Minas. E a saída do Aécio atende também a isso, porque ela permite que o DEM retire seu candidato ao governo, que se chama Rodrigo Pacheco, é um deputado federal, foi presidente da CCJ da Câmara, cargo que lhe deu algum relevo nacional, porque foi na época das denúncias contra o Temer. Ele era candidato ao governo, um candidato à terceira via, no momento em que o Márcio Lacerda é sacado da disputa, e o Anastasia e o Fernando Pimentel enfrentam esse desgaste da Dilma e do Aécio. Então ele era uma terceira via perigosa. Com isso, a Anastasia pode retirá-lo também do páreo e fazer já no primeiro turno uma disputa de segundo turno, Patrick. Fica uma decisão plebiscitária entre PT e PSDB em Minas. E aí revivendo em todo o seu apogeu esse ano da marmota de 2014.